Esse tema é importante, eu acho que nós temos que debater a nossa função, e isso mostra claramente que nós estamos buscando alternativas, nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos buscando saída, nós estamos tentando melhorar, essa é a nossa função. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em me aprofundar nesse debate, até porque um número que surpreendeu nós na realização da CPI da saúde, o deputado Lauro lembra disso, foi uma constatação de que em 2008, no período que nós começamos a investigar, nós percebemos, e um levantamento que foi feito, e isso está no relatório que o deputado Mock fez, que 54% dos serviços, 54% dos serviços das unidades públicas de saúde do nosso estado já estavam terceirizados, isso em 2008. 54% já estavam terceirizados. Ou seja, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós tínhamos já mais da metade da saúde do Mato Grosso do Sul privatizada. E isso em 2013, quando nós fechamos o período de investigação de 5 anos, isso salta para 62%. Então, nós temos que debater, nós temos na Constituição um sistema único de saúde, universal e gratuito, acessível a todos os brasileiros. E na prática, nós estamos vendo o sistema sendo privatizado e nós não vamos discutir? E nós não vamos nos aprofundar sobre isso? Até porque o Congresso brasileiro, de repente, tem que repensar. Nós não queremos mais saúde pública. Colocar o SUS na Constituição foi um equívoco. A sociedade tem que debater isso. Nós temos que debater, e principalmente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, porque fica esse engodo, fica essa mentira, de que você tem um plano perfeito no papel, que é o SUS, que quando o presidente Lula fala para o Obama, e o Obama já, quem acompanha, está vendo que há tempo que está lutando nos Estados Unidos para criar, não é nem um SUS, é metade de um SUS, porque a saúde lá é 100% privada, ele quer criar pelo menos uma parte de saúde pública lá, e nós temos aqui uma saúde pública universal, é o que está na Constituição, mas nós temos o melhor modelo de saúde no mundo, universal e gratuito e acessível a qualquer brasileiro, no papel, porque na prática não é isso que o povo tem. Nós vemos todos os dias as reclamações com relação ao atendimento na área da saúde, todos os dias. Quando nós, principalmente os deputados, os homens públicos, aqueles que vivem em contato com suas bases, com a população, quando vão conversar com as pessoas, ou mesmo pelas pesquisas de opinião colhidas pelos grandes institutos brasileiros, quando se pergunta para qualquer cidadão desse país qual que é o pior serviço público oferecido a ele, ele fala que é a saúde de pronto. De pronto, a primeira reclamação é a saúde. Mas por quê? Porque você tem um sistema moderno, maravilhoso, no papel, e na prática você tem a privatização da saúde. Então, nada contra o funcionamento, porque os planos de saúde, pelo amor de Deus, não é essa a questão. Tem que funcionar, mas é saúde suplementar, como está na Constituição. O que me deixa indignado, senhora presidente, e eu acho que deveria indignar os brasileiros, o conjunto dos brasileiros desse país, é que nós temos os planos de saúde, e que alguns, na verdade, você acaba sendo bem atendido, não são todos, diga-se de passagem, volto a frisar aquele exemplo que eu dei aqui, de muitos planos, inclusive, que lesaram os brasileiros, saíram do mercado e não restituíram ninguém, planos aqueles que o cidadão pagava 20, 30 anos, não tinha condição nenhuma de fazer os exames mais simples que fosse, e que, graças a Deus, enfim, falta de uma ação mais efetiva da Agência Nacional de Saúde. Mas o que não dá para admitir é que, de repente, você tenha uma parcela da população brasileira que tem condições econômicas de pagar um plano de saúde privado, particular, e isso é direito, isso é constitucional, não é esse o problema, mas a distância entre um atendimento do SUS e um atendimento de alguns planos privados, ela é imensa, a diferença é muito grande. E é isso que se reclama quando se reclama do funcionamento do SUS. Então, falta recursos?
Falta recurso, como disse aqui o deputado Eduardo Rocha. Mas nós, aqui no Mato Grosso do Sul, na investigação que fizemos, percebemos, apontamos e dissemos lá, objetivamente, com documentos e com provas. Não é só dinheiro que falta na saúde do Mato Grosso do Sul. Falta gestão. Tem problemas gravíssimos na gestão da saúde desse estado. E isso tem que ser falado, tem que ser apontado. Porque senão nós ficamos aqui colocando o problema para baixo do tapete. Nós não tocamos nos problemas que é talvez o mais importante até do que a falta de financiamento. Nós sabemos disso. Nós encontramos isso na investigação que nós fizemos. Então, esse complexo chamado problemas que nós temos na saúde, nós temos a questão que a saúde suplementar tem que ser apoiada, tem que funcionar, tem que existir, mas a saúde pública, aquela que é prioridade, essa tem que ter atenção maior do governo, essa tem que ser priorizada no seu financiamento e no combate às irregularidades que permeiam ela. Isso é fundamental, porque senão nós não chegamos a uma conta que fecha para a gente poder oferecer um serviço de melhor qualidade, que é esse o objetivo que nós todos queremos. Eu tenho certeza absoluta, deputado Lauro, já vou lhe conceder uma parte, que o plano privado, em nada, ele prejudica o funcionamento da saúde pública. O que eu estou dizendo é que é um mercado que precisa ser mais bem regulamentado pelo governo. Porque não é porque eu pago que, de repente, eu tenho a garantia, por alguns planos, de que eu tenho o serviço que foi contratado à minha disposição. Deputado Lauro, não é todos os planos que funcionam como a CACEMES. Essa a minha ponderação. Aí falta uma ação do governo e uma ação do judiciário nesse sentido. E na saúde como um todo, falta uma ação determinada, não só do governo, do Congresso Nacional, principalmente do judiciário, para que a gente possa efetivamente priorizar a saúde pública. Aí sim, aquele plano maravilhoso que nós temos na Constituição, que nós temos no papel, ele passa a funcionar na prática. Pois não, deputado Lauro? Só para ratificar o que Vossa Excelência está falando, lembra-se que antes da CPI nós tivemos o escândalo do Hospital do Câncer, da Santa Casa e do HU. Trouxemos aqui o diretor do HU, tanto o anterior quanto o novo estiveram aqui, o atual depondo, e no atual nós vimos, em 30 dias se arruma isso, em 90 aquilo, o que está na caixa vai sair. Você viu recentemente a gestão que está sendo feita da mesma forma, porque agora chegou a largar a UTI, os aparelhos continuam na caixa, não continuam funcionando, alas que na época já se reclamavam que estava fechada, fecharam outras ainda em nome de uma reforma. Então, para colaborar nesse sentido, quer dizer que mais do que dinheiro é a gestão e é o que se engana a população, punindo alguns e colocando o caráter pessoal na punição, e o HU continua pior do que estava sendo gerenciado. Pior. Verdade. Porque não alagava, agora está alagando. E está em plena reforma, gastando dinheiro público. Só para colaborar e... Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, deputado Lauro. Inclusive... Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, deputado. Próximo inscrito. Pode, por gentileza, deputado. Com a palavra, deputado Carlos Marum. Eu cedo meu tempo ao deputado Amarildo Cruz para que ele continue sua explanação. Muito obrigado, deputado. Vossa Excelência, então, dispõe de mais 10 minutos. Mais 13, seria isso? 12. Tá bom. Pois não, deputado Tetil. Quero felicitá-lo, deputado, pelo aprofundamento e pelo conhecimento de causa a que o colega chegou a respeito desse tema. E o senhor vem agora tocando no ponto crucial da saúde, da saúde pública, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. O grande problema está realmente na privatização. É preciso iniciar um processo de desprivatização aqui no Mato Grosso do Sul e no nosso país também. Até porque o senhor tem todos os dados. Mais de 70% da saúde pública do Mato Grosso do Sul, ela está privatizada, isso realmente. E a privatização é o entulho do neoliberalismo, que não deu certo. Veja o que aconteceu com as estradas de ferro, a grande parte dos setores que foram privatizados, que não deram absolutamente em nada. Pelo contrário, prejuízo de bilhões e bilhões e bilhões por causa da tal privatização. E, numa visão um pouco mais ampla,
ultrapassando as fronteiras do nosso país, nós vamos ver que os países que entraram na onda do neoliberalismo entraram em crise profunda. Estados Unidos está aí um exemplo disso, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, todos eles em crise profunda, com desemprego em média de 20%, numa situação desesperadora. Agora, veja bem, os países que não privatizaram, né, que evitaram o neoliberalismo, né, fizeram de tudo para não privatizar, são aqueles países nórdicos que estão lá, a Suécia e a Finlândia, né? São países que são exemplo para o mundo. Tem os melhores IDHs, é só pegar na internet lá a classificação dos IDHs. Os países nórdicos, lá da península dos países nórdicos, Norte da Europa. Aqueles países são exemplo para o mundo de como não se deve privatizar. Veja o nível da saúde, da educação, da assistência social dos países nórdicos, que são, né, entraram na linha da social-democracia, a verdadeira social-democracia. Evitaram a todo custo a privatização. E nós aqui com a saúde, com mais de 70% já privatizada. Você vai em qualquer hospital, está lá aquelas saletas com o aparelho dentro. De quem que é o aparelho? É do médico tal, que está, né, alugando, que está privatizando. Então, não tem recurso que chegue para o SUS para aguentar, né, atender a saúde pública de maneira privatizada. É preciso que se inicie um processo urgente de desprivatização da saúde aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde a nossa responsabilidade é maior, até por sermos parlamentares. Parabéns pelo seu discurso. Muito obrigado, deputado Laerte Tetila. Permite uma parte, deputado? Já vou permitir, deputado Zé Teixeira, é só nessa linha. Nós temos a Constituição que assegura um plano de saúde, o maior plano de saúde. O Brasil é o maior país, o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem saúde universal e gratuita, garantida a todos os brasileiros através de um preceito constitucional. Nós temos isso garantido na nossa Constituição. E, na prática, nós sofremos essas agruras do dia a dia que nós vemos o povo brasileiro reclamando todos os dias com relação a isso, deputado Laerte Tetila. Então, na Constituição de 88, se tentou garantir isso que Vossa Excelência coloca, que os países nórdicos há muito tempo fazem, que são os países que têm os melhores indicadores sociais do mundo. E que tem, e é que é verdade, que não tem saúde pública, privada nesses países. Mas eu me lembro que em 88, ainda na discussão, o embate que tinha, logicamente, para se garantir, porque já existia saúde privada forte naquele momento no nosso país, para se garantir que lá tivesse e ficou lá a saúde suplementar, a saúde privada. Mas se garantiu, foi uma conquista comemorada, foi uma luta muito grande de vários e vários parlamentares na Constituinte de 88 para garantir a criação do SUS, que saiu ainda, embora com a saúde suplementar, mas saiu lá como a garantia do Estado de levar a saúde pública acessível de qualidade a todos os brasileiros. E que na prática não vingou. Então, por isso que eu falo, então nós temos que fazer uma revisão constitucional nesse aspecto, deputado Zé Teixeira. Se nós não queremos, se na prática o SUS foi criado para ser boicotado, inclusive por uma parcela daqueles que deveriam defender o SUS, que são os que trabalham na área da saúde, tem uma parcela que trabalha na área da saúde que são os primeiros a boicotar o SUS. Nós pegamos vários e vários exemplos durante a nossa investigação na CPI, por exemplo, de hospital público que está cercado de clínicas particulares em volta. Inclusive de aparelhos que foram comprados com recursos públicos pelo Ministério da Saúde, que foram parar dentro de clínicas privadas, de hospitais privados. Ué, como que é isso? Então tem um boicote engendrado, sabe, de uma parcela, inclusive, que trabalha na área de saúde, boicotando o SUS, ou seja, enfraquecendo o público para fortalecer o privado. Dizendo que o serviço público, e exercendo, e fazendo um serviço público de péssima qualidade, para depois dizer, olha, é o privado que funciona, esse aqui funciona melhor. Com esse custo absurdo, porque na verdade quando você terceiriza, os serviços que estão terceirizados hoje, você tem que pagar logicamente uma empresa que tem lucro. E esse custo, que era ele duplica ou triplica. Dessa maneira, e no caminho que nós estamos indo, nunca vai ter dinheiro que vai financiar adequadamente a saúde no nosso estado e no nosso país. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputada Marilda,
Eu tenho a impressão que esse debate nas Assembleias Legislativas do Brasil, ela é generalizada em todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal. Agora, dia 31 de dezembro, eu vou completar 20 anos no parlamento. E essa discussão me acompanha desde o primeiro dia do meu mandato. Então, foi 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de Lula e 4 anos da presidente Dilma. E Vossa Excelência coloca que precisa de rever a gestão. Faz 20 anos que eu assisto o mesmo debate e nas Assembleias Legislativas nós temos pouca voz. Porque quem decide isso é o que Vossa Excelência está colocando, é o governo federal. E tem que realmente regulamentar isso na Constituição. Porque esses planos privados, além de ser muito caro e as pessoas vão ter condições, mesmo pagando o plano, ainda tem restrição, que eu pago R$ 1.700 por mês da Unimed e eu não tenho o poder dela autorizar um hospital de São Paulo a me atender. Então eu pergunto a Vossa Excelência, se faz 20 anos que nós debatemos e nós não somos ouvidos, se o deputado Lauro Davi disse que a bancada médica é uma bancada forte no Congresso Nacional, muito mais forte do que a ruralista, que a ruralista não tem força, porque se a ruralista tivesse força, já estava determinado nesse país que o direito de propriedade tem que ser respeitado e não é. Então, se os médicos debatem tanto lá, é de interesse próprio. Quando nós falamos aí sobre o negócio da máfia dos anestesistas, se A não paga, B não paga, o que não pode é você não ter o direito de ter um médico anestesista amigo seu e você dizer para fazer uma cirurgia em você e que você quer o médico fulano de tal. Tem que ir lá no tal de SAI, lá em Dourados, pagar antecipado e tem anestesista cobrando mais caro do que a cirurgia. Então eu pergunto a Vossa Excelência, se faz 20 anos que conversamos e não resolvemos, será que nós vamos esperar o século que vem para resolver, amenizar o sofrimento do povo brasileiro? Isso não é possível. Mas parabenizo Vossa Excelência pelo conhecimento, pelo tema que traz, pela preocupação, porque nós, como deputado estadual, pelo menos a população que está nos ouvindo vai saber que nós não somos omissos e que trazemos um assunto tão sério quanto esse aqui para o plenário, para ver se o Congresso Nacional possa nos ouvir. Parabéns. Muito obrigado, deputado Zé Teixeira. Muito obrigado, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência e com o conhecimento, com a preocupação que tem. E é exatamente isso, 20 anos, talvez nós ficamos mais não sei quantos anos, enfim, mas é o nosso papel, nós temos que fazer, nós estamos buscando alternativas, é o nosso dever. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Deputado Amarildo Cruz. Tá bem, obrigado, senhora presidente. Então, deputado Zé Teixeira e colegas deputados, tem que ter uma decisão. O Congresso brasileiro tem que ter coragem de se reunir, falar, olha, vamos rever. Não é isso que está acontecendo na prática. O SUS, a população, para o SUS é uma enganação. Não consegue, tem problema, não tem acesso, é de péssima qualidade. O governo agora enfrentou essa questão do mais médicos, que virou uma celeuma, uma discussão do Brasil inteiro aqui, inclusive foi no período que nós estávamos fazendo a CPI, e andamos o país inteiro. Hoje eu converso com vários prefeitos, não encontrei um prefeito até agora para me falar que não foi bom trazer os médicos de fora aqui para ajudar no atendimento. Então, está tentando se fazer alguma coisa, mas nós precisamos fazer um encontro com a nossa consciência mesmo, o Brasil precisa discutir isso. Talvez seja esse grande tema, deputado Tetila, nessas eleições agora, a ser debatido com todos os postulantes de cargos. Sabe, debater qual que é a sua posição sobre o SUS. O que você pensa da saúde pública e da saúde privada? Qual que é o seu compromisso? Eu vou até orientar os eleitores a fazer uma carta compromisso assinada por todos os postulantes de cargos a respeito dessa questão. Porque nós temos que desnudar isso. O controle social tem que ser maior do que simplesmente o Conselho Municipal, Estadual ou Federal de Saúde. Nós temos que abrir esse debate e o acesso à população para discutir isso. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de preservação da vida. Que sem ela não adianta o transporte, a segurança, a educação. Não adianta nada se nós não tivermos a saúde preservada.
Então, acho que esse é um momento oportuno, deputado Júnior Moca, Vossa Excelência que esteve junto conosco na CPI da Saúde, acho que é um momento oportuno de nós, já que a população vai reclamar para nós todos mesmo, porque todas as eleições, em todos os momentos reclama, porque o serviço de saúde que chega até ela é ruim, vamos fazer um debate franco com a população. Né? O que nós achamos, qual que é o nosso posicionamento sobre a saúde pública, se for o caso. Se tiver que rever a Constituição, vai ter que ser revista. Olha, nós não queremos mais o SUS. Nós queremos integralmente para a saúde privada no nosso país. Aí tudo bem. Mas antes disso, vamos fazer um debate longo a respeito disso. Sobre os benefícios, aliás, que tem o SUS, né? E sobre o boicote que o sistema vive hoje. E quem que boicota esse sistema? E quem que não quer o funcionamento desse sistema? Nós precisamos colocar pingo nos is. Isso não acontece sozinho por osmose, por força da natureza. Acontece porque algum agente promove isso. Alguém promove isso. Alguém quer o caos do SUS para fortalecer e ganhar dinheiro com a saúde privada. Saúde é dever do Estado, porque tem que levar saúde de qualidade a todos os brasileiros. Se o Estado não amparar, se o Estado não assumir, como determina a Constituição, a saúde para garantir sobrevida a todos os brasileiros, nós vamos ter um sistema que, na verdade, ele acaba matando, principalmente os mais humildes, os mais miseráveis, porque esses, na demora do atendimento, esses, quando se dificulta o acesso, esse, quando se atende mal, é uma forma do Estado estar conivente com o assassinato dessas pessoas, porque tem um tratamento diferenciado quando vai na rede privada, e não é isso que nós queremos reverter isso, e para reverter nós precisamos fazer um grande debate e cobrar do Congresso Nacional, do governo brasileiro, do governo do Estado do Mato Grosso do Sul, dos governos dos municípios, que cada um assuma a sua responsabilidade nesse papel de mudar e melhorar a qualidade da saúde que chega a todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor.